Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, e nesse vídeo nós vamos falar de Marlon Freitas. Eu vou deixar você, torcedor corintiano, na temperatura certa em relação ao volante do Atlético Goianiense. Existe negociação? Eu te conto nesse vídeo. Vamos falar também de Juan Oliveira, caso polêmico, hein? Quero falar um pouco sobre o jovem atleta que há muito tempo não joga com a camisa do Timão e pode deixar o Corinthians em breve. E tem também o futebol europeu. Di Maria está deixando o PSG, pode jogar no futebol brasileiro, o argentino? Vamos falar sobre isso também. Tem o Santos sondando o volante Fernandinho. Tudo isso nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Antes de falarmos das notícias do mercado da bola, eu quero dizer que esse vídeo tem um apoio do jornal Diário do Litoral, o nosso querido DL. E você pode assistir esse vídeo aqui e tantos outros no diariodolitoral.com.br, um dos sites mais acessados da Baixada Santista, e os números comprovam. O Diário do Litoral tem a parceria com a Gazeta de São Paulo, que também tem um site bastante visitado. Então acesse Gazeta de São Paulo e também Diário do Litoral, tenha todos os vídeos do Café do Setorista em relação aos blends, enfim, e muito mais conteúdo. E esse vídeo também tem o apoio do nosso Rei do Café, onde você encontra só café de alta qualidade, 100% arábica, gourmet, especial. O capim-limão tá acabando, hein? Corre, porque é sensacional. Você tem lá as cápsulas também, enfim, Catuai amarelo, Catuai vermelho, Bourbon amarelo, vários cafés sensacionais, Catucaí amarelo, ó a variedade de cafés, só café especial. Peça o seu pelo delivery reidocafé.com.br e passe a tomar um café de verdade. Vamos começar a falar do Santos nesse vídeo. Fernandinho interessa ao Santos? Sim, o Santos está sondando a situação do jogador, entrou em contato com pessoas próximas ao atleta. É bom lembrar que o Fernandinho termina o seu contrato agora no dia 30 de junho, já avisou que não vai ficar mais no Manchester City e quer retornar ao futebol brasileiro. O Santos já sonha com o Fernandinho, não é de hoje. O Fernandinho tem o seu pai declarado que é torcedor santista, existe a especulação que o Fernandinho também é torcedor do Santos, e isso faz o Santos sonhar que poderia, que pode, né, concorrer com o Atlético Paranaense, que é o time hoje que já tem até um acerto verbal com o Fernandinho. O Santos sabe da dificuldade em contratar o Fernandinho por conta desse acordo verbal com o Atlético Paranaense, mas não custa nada tentar no mercado. Foi lá, fez a consulta, deve fazer uma proposta e vai saber se o Fernandinho não muda de ideia. Lembra o Roberto Carlos? Falou a vida toda que quando voltasse ao futebol brasileiro, o ex-lateral, ia jogar no Santos, porque era santista de coração. No final, quando voltou ao futebol brasileiro, surpreendeu e foi jogar no Corinthians, né, arquirrival do Palmeiras, onde ele fez história. Então, tudo pode acontecer fazendo uma boa proposta, quem sabe, mas o Santos está sonhando. O Fernandinho já trouxe até uns números dele aqui no canal, faz 37 anos agora, dia 4 de maio. Deu uma assistência bonita agora na semifinal da Champions League, em seguida tomou um drible desconcertante do Vini Júnior. Enfim, esse é o Fernandinho, né? O contrato com o City dele vai até o dia 30, como eu já falei, desse ano. Está na Europa desde 2005, 8 temporadas pelo Shakhtar, está na 9ª temporada pelo City. Chegou ao City em 2013, sempre foi titular, um jogador bastante regular, tem 376 jogos pelo clube, 25 gols. Nessa temporada foram 26 jogos, 1 gol e 3 assistências, aliás, né, contando essa agora aí na Champions League. Dos 26 jogos foram 14 como titular. O City fez 50 partidas na temporada, ou seja, ele jogou aí 50% dos jogos do time inglês na temporada. O Guardiola até ficou surpreso, mas não quer nenhum jogador insatisfeito. E, claro, né, vai liberar o Fernandinho, até porque termina o seu contrato agora com o clube inglês. E aí, torcedor santista, dá para sonhar com o Fernandinho, torcedor do Atlético Paranaense, você de outro clube, tem os corintianos que me acompanham em peso aqui. O que vocês acham de Fernandinho, hein? Comenta aqui embaixo e vamos seguir falando muito do mercado da bola.
Falando agora de Di Maria, outra contratação que seria algo fantástico para o futebol brasileiro. O Di Maria faz a sua última temporada pelo PSG, vai deixar o clube francês, ele quer mudar de ares, já avisou, inclusive o seu staff, o PSG já está sabendo, e aí surgiram as especulações, e não só especulação, né? Há um interesse realmente de clubes brasileiros no Di Maria. 2 clubes estão interessados, o Flamengo e o principal é o Atlético Mineiro, inclusive com proposta e valores na mesa para tentar trazer o Di Maria. Existe alguma chance do Di Maria jogar no Atlético Mineiro ou no Flamengo? É quase impossível, né? Não vamos falar que é impossível porque não é, mas o Fernandinho o Di Maria já recebeu uma proposta da Juventus da Itália, então fica um pouco complicado. Outros clubes também com menos expressão no futebol italiano estão interessados no Di Maria. Tem também o Benfica de Portugal interessado no Di Maria, onde ele teve uma boa passagem, né, antes de brilhar no futebol europeu. E surge agora até a informação que o Barcelona poderia estar interessado no Di Maria. Aí a situação fica muito difícil, nenhum clube brasileiro vai concorrer com o Barcelona e com a Juventus da Itália. Mas o Atlético Mineiro continua, né, tá igual o Santos, não custa nada sonhar, tá monitorando, igual o Santos no caso do Fernandinho, eu digo, o Atlético Mineiro está monitorando a situação do Di Maria. Se não acertar com algum clube na Europa, quem sabe? Mas o próprio Di Maria pretende sim voltar, continuar, aliás, no futebol europeu e não quer retornar ao futebol da América do Sul nesse momento, e a situação fica um pouco mais complicada. Comenta aqui embaixo, Di Maria no seu clube cairia bem? Enfim, é uma negociação muito difícil, mas comenta aqui sobre o futuro do atacante do PSG que fez história no Real Madrid. Eu quero agora falar da situação de Juan Oliveira. Matéria do meu amigo Marcelo Braga, do Globo Esporte, diz que ele não deve mais vestir a camisa do Corinthians. É bom lembrar que ele sofreu uma grave lesão, né, de ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, foi operado e nunca mais voltou a jogar. Isso foi na temporada 2020. Olha a situação do Juan Oliveira, como é delicada. O contrato dele vai até 30 de junho. Eu sempre que conversei com as minhas fontes no Corinthians, elas elogiavam muito o Juan Oliveira. Aliás, é um jogador que, diferente dos atletas que sobem para a base agora no Corinthians, já tinha um certo preparo físico, já tinha pinta de jogador. Inclusive foi camisa 10 do Corinthians numa Copa São Paulo. A ideia era que ele, né, fosse esse meia no profissional, o Corinthians tinha muita esperança disso, mas não vingou, principalmente por conta dessa lesão. Foi aproveitado com o Thiago Nunes em 2020. No ano passado, ele fez uma revisão cirúrgica e aí adiou ainda mais o retorno dele aos gramados. E aí a informação do Braga diz que o Corinthians não deve mais colocá-lo em campo, com medo de ocorrer outra lesão e ter que ficar com o jogador. Enfim, é uma situação, né? Estou até lendo aqui, por medo de um novo problema clínico, o Timão não deve colocá-lo em campo em jogos, já que uma nova lesão obrigaria a extensão do contrato durante o tratamento. Agora eu vou dar minha opinião sobre esse caso, tá? Primeiro, lançar campanha é bonito, mas a gente tem que primeiro viver para depois pregar. Eu penso assim, eu acho que o mínimo que o Corinthians deve fazer é renovar o contrato desse menino por 1 ano, tá? Esse garoto, né, passou por várias cirurgias lá no Corinthians, né? Não foi uma. É um atleta que muitos achavam que, né, que tinha potencial, que tem potencial. Agora eu não vou nem entrar no mérito do potencial que me falaram lá dentro do Corinthians, porque eu estou falando na questão mesmo de, sabe, de você ser justo, de você ser bom, de você ter caráter. Esse garoto não pode ser assim, não vamos colocar em campo com medo de lesão e joga ele fora, né? Não deve ser assim. Estou dando a minha simples opinião, mas eu prezo muito. Acho que antes de tudo vem o ser humano, não vem o profissional. Acho que antes do jornalista Samir vai ter sempre o ser humano. Eu prezo por isso, até pelos convidados do meu canal. Gosto daqueles que são amigos, sabe? Que eu considero gente boa.
eu prezo muito, eu ainda acredito ainda, né, eu sei que está difícil hoje em dia, mas ainda acredito nas pessoas. Enfim, o mínimo que o Corinthians deve fazer é renovar o contrato desse menino por 1 ano. Até porque já se renovou do Fábio Santos, já se renovou de jogadores que nem, né, não estou falando que é o caso do Fábio Santos, né, mas vários jogadores que a gente viu, o Corinthians renovou e não merecia, enfim. Por que não? O salário dele é baixo, ele vai ficar satisfeito. Esse menino tinha que pelo menos ter algumas oportunidades antes de ir embora, nem que não dê certo, mas por tudo que ele passou 2 anos sem jogar, enfim, a gente sabe, né? O Corinthians deveria sim renovar. O Ganso deixou o Santos na época, muita gente não lembra. Eu cobri o Santos na época por causa disso. O Santos tinha um contrato em 2010, o Ganso estava no auge. Ainda tinha até aquela discussão quem era melhor, ele ou o Neymar, naquela época, tá? 2010. E eu lembro muito bem, cobri o Santos, trazia vários furos de reportagem lá, eles tinham agendado para assinar a renovação contratual com um baita aumento para o Ganso, naquele mês, naquela semana, mais ou menos, e o Ganso sofreu uma lesão assim como a do Juan, né, de ligamento no cruzado do joelho. E aí, sabe o que o Santos fez? Não assinou a renovação. Era naquela semana. O Santos segurou. E aí o Ganso ficou em recuperação por 1 ano, né, ganhando salário menor. Tudo bem, vale a discussão. Você acha que o que o Santos deveria fazer? O Ganso ficou extremamente magoado e nunca mais quis jogar no Santos. E pronto, acabou indo para o São Paulo. E eu dou minha razão total ao Ganso. Se tratava já para assinar naquela semana, depois o Santos se arrependeu quando o São Paulo fez proposta, foi levar o contrato para o Ganso assinar lá no quarto dele, que eu tinha informações privilegiadas, ele não quis, já não queria mais, entendeu? Tanto que o Santos admitiu o erro, tomando esse tipo de postura. E o Corinthians, eu sei que é uma situação diferente, né? O Ganso já era um jogador, já inclusive de convocar, já tinha sido até convocado para a seleção brasileira, não lembro se tinha, mas já era uma fama muito maior, incomparável. Mas, poxa, o mínimo, não sei se vocês concordam comigo, gente. Comenta aqui embaixo, ou vocês acham que eu estou sendo justo demais? Eu acho que esse menino merecia uma renovação, não uma postura dessa, não vamos colocar para jogar, porque se tiver outra lesão, nós vamos ter que ficar pagando ele durante a lesão. Poxa, o que é o salário do Juan Oliveira, perto de tanta coisa que o Corinthians faz, paga hoje, entendeu? Enfim, essa é a minha opinião. Renova com o Juan Oliveira, mas eu quero a sua opinião, torcedor corintiano. E quero mesmo, hein? Comenta aqui embaixo sobre o Juan Oliveira, tá certo? E agora vou encerrar esse vídeo falando de Marlon Freitas. Encerrando esse vídeo para falar de Marlon Freitas. Será que aquela minha indicação doida virou realidade? Eu sempre joguei limpo com vocês aqui, que era uma indicação minha, que o Corinthians precisava contratar 2 volantes, aí veio o Maicon, agora eu acho que continua precisando contratar mais um, até 2. Ajudaria muito. É uma posição que eu considero a mais carente do Corinthians hoje. Um jogador que quando eu falei que era uma indicação minha, falei dele. Eu já citei aqui o Marlon Santos, que é zagueiro e também joga de volante, que está no Shakhtar. Citei também o Castilho, que está encostado no Atlético Mineiro, mas vivo citando o Marlon Freitas e tenho recebido um monte de mensagem, porque o Jorge Nicola diz que há uma negociação que pode acontecer, meu amigo Nicola, e as pessoas estão tudo me chamando. Samir, tem teu dedo nisso aí, hein? Você indicou o cara. Não tem. Vocês acham que eu tenho mais poder do que eu tenho? Está muito longe disso. Enfim, foi uma indicação porque é um jogador que eu puxei os números. O ano passado, com o Atlético Goianiense, o desempenho do Atlético Goianiense com e sem o Marlon Freitas é incrível. É um jogador de estatura, né? Um volantão mesmo alto, marca bem, sai pro jogo, tem feito gols nessa temporada, fez até um golaço. Enfim, eu gosto muito do Marlon Freitas e eu tô até com medo se o Corinthians contratar esse jogador, porque eu falei outro dia em uma live aqui, na nossa programação do canal, que se o Marlon Freitas jogar no Corinthians e não der certo, ele pode vir jogar tranquilo, que ele não vai ser pressionado. A culpa não vai ser dele, não vai ser de Roberto de Andrade, não vai ser de Alessandro, não vai ser de Duílio, de ninguém. A culpa vai ser minha. Se ele não jogar nada no Corinthians, a culpa é minha, porque já ficou muito caracterizado. Isso aí que é um jogador que eu apostaria. Não é que eu acho ele o máximo, eu apostaria. Se o Corinthians não conseguir contratar o Marlon Freitas, não contrata mais ninguém. Essa é a verdade, tem que tentar. Chega de ficar trazendo. Eu sou mais hoje arriscar no Marlon Freitas com 26 anos do que trazer o Fernandinho com 37, sem brincadeira. É uma posição que eu tenho. E, claro, você pode discordar ou não, mas eu vou ter que ter minha opinião, claro. Enfim, agora vamos lá, informação.
que falaram para mim que para agora não tem nada e que se acontecer alguma coisa seria realmente para quando terminar o contrato dele no fim do ano. O Corinthians, na verdade, eu até citei isso ontem também numa live, que perdeu o time, né? Porque no início do ano, o nome dele foi falado no Corinthians, mas o Alessandro, tá? Aí foi exclusivamente o Alessandro, disse que não precisava, porque tinha o Rony, tinha o Xavier, né? Tinha o Duqueiroz, foi citando ali os volantes que tinha no Corinthians, mas citou principalmente esses dois, que foi uma aposta que não deu certo. Os meninos realmente, acredito que vai ser difícil eles vingarem com a camisa do Timão. Então, perdeu o time, porque agora ele vai completar 7 jogos, né? Até o meio do ano, até quando abrir a próxima janela, ele já vai ter completado 7 jogos, a não ser, né, que não existe negociação aberta, tá? Isso me garantiram no Corinthians, não existe. A não ser que eles abram uma negociação na semana que vem, o Atlético Goianiense tire o Marlon Freitas dos jogos, seja uma coisa que venha a acontecer. Hoje não existe. O que existe é uma sondagem do Corinthians e uma possibilidade para o final do ano, porque o Corinthians, mais uma vez, vai esperar para não pagar por direitos econômicos. Em dezembro termina o contrato do Marlon Freitas e ele pode ficar livre e sim ser reforço do Corinthians. Mas, gente, por que não agora? Por que não tentar agora? Por que não oferecer o Xavier por empréstimo? Por que não oferecer, eu não sei, um outro jogador que está voltando aí por empréstimo? Tem Ramiro no Atlético Goianiense, vai ficar bonitinho com a camisa do Atlético Goianiense, entendeu? São só opiniões, tem tanto jogador aí no Corinthians, né, parado, que não joga, por que não? Por que não? Enfim, eu né, investiria agora, já tenho falado muito sobre isso, mas estou aqui para trazer informação para vocês na temperatura certa. Hoje não há nenhuma negociação aberta entre o Corinthians e o Marlon Freitas, há somente a sondagem do início do ano e essa vontade aí do Corinthians, quem sabe, em contar com o jogador para o fim da temporada. O que falaram para mim é isso. Para o fim do ano, talvez, tá? Mas se mudar, porque negociação é assim, né? Se mudar, porque tá tudo um burburinho em relação ao Marlon Freitas, eu aviso vocês aqui no canal Café do Setorista, tá certo? Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, gente. A gente tá aí caminhando para 90 mil. Vamos lá, ajuda, como diz os mais jovens hoje, ajuda nós. Ó, se inscreve agora, não custa nada você fazer isso. Ativa aqui o sininho das notificações. Eu já abri live do nada. O Rafael Ramos lateral foi a última bomba nossa aqui. Foi do nada. Então, quem estava inscrito já pegou em primeira mão, já começou a repercutir. Enfim, para a gente continuar falando muito do mercado da bola aqui no canal Café do Setorista. Dá uma olhada no clube de membros do canal Café do Setorista. São 4 planos: cafezinho, café, cafezão e café especial, com direito à participação nas lives comigo. Ó, a gente teve um assinante do clube de membros essa semana que assinou num dia, no dia seguinte já estreou, estava no pré-jogo de Corinthians e Boca. Só isso comigo, comentando do Coringão. E pode ser, né? Você também, você assinando hoje, você pode participar comigo a qualquer momento. Tem um grupo de WhatsApp, enfim. Dá uma olhada aí no clube de membros, vê o que te agrada mais, tá certo? Café da Fiel, programa que só fala do Coringão, programa que mais cresce no YouTube, que fala de Corinthians, 18 horas hoje, de segunda a sexta. Espero você para a gente falar muito do Timão hoje, às 18 horas no Café da Fiel, tá certo? Até o próximo vídeo, até o próximo café. Um forte abraço, valeu.